Políticas públicas não surgem do nada. Por trás de cada decisão, governo, conflito internacional, filme, discurso ou transformação social, existem pessoas, crenças, emoções, incentivos e formas específicas de enxergar o mundo. Compreender políticas é, antes de tudo, compreender mentes. Sejam muito bem-vindos ao Minds Behind Policies em colaboração com o Diplomatic Global Organization, o podcast que explora as ideias, comportamentos e os processos invisíveis que moldam a política, a sociedade e os desafios do século XXI. Eu sou a Ana Luísa Neves e estou com a minha colega Júlia Rampelotto. Olá, pessoal! Hoje nós temos o prazer de receber a Natália Mota, médica psiquiatra e neurocientista com PhD, reconhecida pela revista Forbes como uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Ela é professora do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e cientista-chefe da startup de neuroeducação Mobile Brain. Natália foi a única cientista sul-americana indicada ao renomado prêmio Nature Research Award, celebrando seu trabalho pioneiro no mapeamento da mente e da linguagem humana através de algoritmos computacionais. Natália, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, meninas. É um prazer imenso estar aqui nesse projeto que tem uma temática tão interessante. Parabéns aos idealizadores do projeto. Antes de mergulharmos no nosso tema principal, a gente gostaria de entender um pouquinho da sua trajetória. Natália, você pode contar um pouquinho pra gente o que te levou a se interessar pela área da psiquiatria e da neurociência? Você sempre se interessou por essa área ou você acredita que as suas experiências de vida, ideias ou origem tenham influenciado nessa sua decisão? Não, sem dúvida, é algo que sempre me chamou a atenção. Eu sempre quis ser cientista, né? Desde pequenininho eu queria ser cientista, não sabia bem como. A minha ideia, assim, quando eu consigo ler, eu acho que eu queria ser uma engenheira, alguma coisa assim, que eu falava que eu queria construir máquinas, muito influenciada pelo De Volta para o Futuro, e não queria fazer remédio. Eu falava muito isso. Eu acho que eu não gostava muito de química desde o começo. Mas daí entrando no curso de medicina, foi onde eu percebi que tinha muito mais para a gente fazer em termos de saúde mental, em termos de cuidado, do que a gente estava fazendo na época. Então, eu sou formada no ano de 2007, né? A gente está falando aqui do início dos anos 2000. É uma época em que a gente não tinha nem perto dessas tecnologias que a gente tem hoje, né? Eu sou uma migrante digital. A minha adolescência foi quando eu pude ver um primeiro celular na minha frente, assim, né? Vi na adolescência um primeiro contato por internet, né? Eu tinha 14 anos, me lembro disso até hoje. Então, era uma época, ali para 2004, 2003, em que a gente via ainda as pessoas sendo tratadas num modelo muito asilar de cuidado. E aquilo de cara, tendo contato com isso na faculdade de medicina, aquilo me tocou de uma maneira muito dura, assim, porque foi onde eu vi que a gente não cuida quando a gente tranca. Muito pelo contrário, que boa parte da função terapêutica ali daqueles profissionais era escutar, era estar perto, era construir sentido de mundo ali para aquela pessoa que estava em sofrimento. E isso era totalmente contraditório com a pessoa não poder ter acesso à sociedade, né? E aquilo criava sempre aquele fenômeno da roda giratória, né? Em que você tem uma pessoa que está fora, à margem da sociedade por conta de uma quebra, uma ruptura interna, né, de leitura do mundo. E aí você, em vez de reabilitar, ressocializar, você a retira por mais tempo ainda, né? Então, e foi nessa época que eu comecei a perceber, então me apaixonei pela psiquiatria, me apaixonei pelo exame psíquico, já fazia parte, já era uma ratinha de laboratório, assim, vivia em tudo quanto era de laboratório de neurociência, eu estava querendo participar, querendo estudar, querendo ler artigo, eu já sabia que eu queria fazer ciência. Mas quando eu treino mesmo exame psíquico juntamente com eu estava já em iniciação científica no Instituto do Cérebro, que aí tinha acesso a cientistas, né, como o Guilherme Mussetti, que está hoje na IBM, né, e na época ele era um contato do meu amigo Siddhartha Ribeiro.
E aí eu tinha acesso aos artigos que ele estava fazendo lá na IBM, né, 2002, com modelos matemáticos para entender a organização do léxico, né, de palavras. E foram esses artigos que me inspiraram a pensar que, de fato, assim, a fala humana, ela tem muita informação. Então, entendendo a psicopatologia, estudando, em contato ali com os pacientes, vendo ali a manifestação da sintomatologia, aquilo me chocava, assim, algo que foi descrito no início dos anos de 1900, em 1880, está ali se manifestando na cidade de Natal, no início dos anos 2000, parecia que estava sendo descrito daquela forma, a fragmentação do discurso, o descarrilhamento, a frouxidão das associações, um monte de coisa. Então, aquilo me fez pensar, a gente pode fazer melhor do que só escutar, treinar o ouvido e descrever. A gente tem hoje em dia muito mais recursos computacionais para entender fala. Era o início desse campo da computação, que é o campo do processamento de linguagens, né, natural. Então, ele tinha como premissa entender como que a máquina pode entender padrões de linguagem, né, e se tornou tão bom nisso, esse campo, que gerou as inteligências artificiais, são capazes de mimetizar a fala humana. Se a gente é capaz de mimetizar a fala humana, a gente também pode usar esses mesmos recursos para mapear aquilo que está aberrante, de acordo com um determinado tipo de sofrimento mental. Então, essa foi a ideia inicial, né? Ir lá da psicopatologia básica, das primeiras descrições, e tentar modelar isso com matemática, né? E foi da onde eu criei um método de grafos de reconhecimento de palavras, que é da onde vem todo esse reconhecimento, porque ele já nasce em variante à linguagem. Isso tem tudo a ver com ser brasileira, né? Eu estava, na verdade, me adentrando nesse campo, e tudo era em inglês, tudo era em francês, tudo era em espanhol, criar grandes bancos para treinar na força bruta, e eu pensei, não, a gente pode fazer com um custo computacional muito menor, com um custo geral tecnológico muito menor, usando aqui criatividade, olhando para a estrutura da fala e não apenas para o conteúdo da fala, e tornar isso invariante à linguagem de uma forma que seja mais culturalmente e globalmente democrático, né? Então, foi da onde surgiu o método, e por isso que ele hoje em dia conseguiu ser validado em outras línguas, né? Basicamente, da primeira vez, assim, eu fiz à mão, né? Os primeiros grafos de linguagem foram artesanais, né? Então, foi uma primeira prova de conceito, esse artigo de 2012, mas foi justamente automatizar que permitiu que a gente, né, exportasse essa forma de pensar para outras línguas e outras culturas, e hoje em dia, esse último congresso eu pude ver grafo em turco, grafo em italiano, em alemão. Foi muito divertido, né? A gente vê como que uma ideia que surge aqui no Brasil pode, né, florescer ideias também lá fora, né? Mas é isso, assim, o que me motivou muito para a pesquisa, sempre uma consciência também de que a gente precisa fazer as respostas das nossas perguntas, da nossa sociedade, aqui dentro de casa. Porque importar a tecnologia nem sempre é a melhor forma de lidar com os nossos problemas. A gente tem problemas muito específicos por conta de todo o nosso construto histórico social, né? Então, quando a gente está falando de saúde mental, principalmente quando a gente está olhando em larga escala, a gente está olhando para situações de um país que é gigantesco, tem dimensões continentais e é extremamente diverso, né? Como que a gente dá conta disso? Então, a gente precisa utilizar o melhor dos nossos esforços para entender as tecnologias que estão hoje em dia a nosso dispor, para saber como que a gente pode fazer melhor. É muito legal poder escutar um pouquinho mais da tua trajetória, do que te levou a querer trabalhar nessa área. E é realmente muito inspirador ver uma brasileira, mulher, cientista. Eu achei muito interessante, principalmente em como tu falou da questão de que os primeiros tu fez manualmente
O que é totalmente incrível. Como é que foi esse processo? Sim. Não, então, foi interessante porque na época eu queria ver o quanto que uma palavra se assemelhava à outra para ver a distância, o pulo, né? Que muitas vezes a gente fala numa fala incoerente, tem uma distância maior. Isso já tinha sido feito pela Brita Elver Wagner em 2007, e eu fiquei super inspirada nesse artigo, mas era o início das inteligências artificiais, né, de treinar grandes bancos de dados com vários textos da mesma língua. E eu estava me formando em medicina, então eu fui tentar fazer isso, mas eu era muito limitada em linguagem de programação, não tinha muito tempo para aquilo, entrando para a residência, né, me formando, entrando para a residência, e daí me dediquei a coletar dado e andar em congressos. E foi quando eu conheci o meu co-orientador, que foi orientador junto com o Siddhartha Ribeiro, que foi o Mauro Copelli, que é professor do Departamento de Física da UFPE. E eu falei para ele que eu era apaixonada pela teoria de grafos, que eu tinha visto um dos primeiros artigos, eu mostrei para ele os dados que eu tinha. E daí ele falou, mas tu tá se formando em medicina, tu deve ter matemática de segundo grau na tua cabeça, que teoria de grafos não é nada demais. E daí eu olhei assim pra cara dele, é sério? Porque eu achei tão complexo, eu achei tão difícil de entender aqueles conceitos, sei o quê. Aí ele, não, peraí. E didaticamente ele foi para mim dos conceitos do que é um grafo. Então, um grafo é um sistema que vai olhar para relações entre as coisas, né? Você define o que é que são as unidades e você define o que é que são as relações entre essas unidades. Então, ele me explicou que a gente precisava aqui entender matrizes e matemática, que na verdade é a matemática do ensino médio. E aí beleza, captei, caiu a ficha, ele foi até modelos de redes de mundo pequeno, eu fui entendendo e aquilo assim, eu colei nele e falei, agora tu pegou um problema para tua vida, porque eu não te largo mais, né? Você vai ter que me orientar nesse negócio. E nesse dia, como eu já tinha lido muita psicopatologia, já tinha uma ideia de que a gente poderia olhar para outros aspectos psicopatológicos que não dependessem apenas do conteúdo, da semântica, de uma extração de significado, eu pensei, poxa, tem um monte de sintoma que tem a ver com quebrar a forma do pensamento. Sabe aquela ideia que vem da filosofia, né? Que a gente organiza a nossa mente a partir do encadeamento de pensamentos, né? A gente tem uma linha de raciocínio, a gente tem um encadeamento de pensamentos. Tudo dá essa noção de linearidade, que uma coisa vem atrás da outra e que essa sequência tem informação. Foi exatamente isso que eu fiz. Foi colocar as coisas em sequência. Por quê? Vários sintomas têm a ver com a quebra dessa estrutura. E aí você fala, a fala está ficando descarrilhada, ela está saindo do trilho, ou está afrouxando as associações, até você ter um discurso fragmentado, que vira uma salada de palavras. Tudo isso são termos psicopatológicos que vão dar uma noção cada vez maior de desconectar esse pensamento, desconectar essa fala. Se você está com um pensamento desorganizado, tua fala vai sair desorganizada, né? Então foi essa premissa que eu adotei e daí eu comecei a modelar o discurso desenhando cada palavra como um nó, uma unidade, e a sequência como elas apareciam na fala era dada por setas, arestas, que iam dizendo a relação sequencial. Simples assim. Então, é literalmente desenhar a trajetória das palavras. Quando a palavra voltava no discurso, fechava um ciclo. E quando a gente fecha esses ciclos, que vão se entrameando, você vai tendo maior ou menor conectividade nesse discurso. E foi daí que a gente pôde, então, quantificar aquilo que os psiquiatras percebiam só escutando, que era esse discurso fragmentado. Então, esse discurso fragmentado, quando a gente começou a medir e colocar uma estratégia de aprendizado de máquina para dizer se aquele discurso tinha vindo com a pessoa que tinha um diagnóstico de esquizofrenia ou não, a gente começou a acertar mais de 90%, com mais de 90% de precisão, porque era muito nítido, era muito claro. Mas foi da onde veio aquele questionamento. Poxa, mas isso é muito novo. A gente não olhava assim para o discurso. Que são outros fatores sociais que podem estar pesando aqui?
Porque linguagem não é uma coisa que a gente nasce falando e ela fica estática desse jeito como código genético, né? Não é uma coisa imutável, não é assim. A linguagem, ela se modifica de uma forma muito dinâmica. E um grande fator que a gente descobriu, então, foi quando eu comecei a estudar desenvolvimento infantil como um todo, desenvolvimento da fala, né? O que é que conta para desenvolver a fala. E foi onde eu caí no campo da educação, porque a gente descobriu que educação formal é o principal fator, mais do que envelhecer, mais do que a idade, para determinar o quão complexo vai ficando a tua forma de contar tuas histórias. De uma forma que uma pessoa que não teve acesso à educação formal, um adulto iletrado, ele fala com a estrutura de fala mais parecida com de uma criança na pré-escola do que de um adulto na mesma idade. E explica muito sobre, por exemplo, preconceito linguístico que a gente tem quando a gente está diante de uma pessoa que tem uma estrutura de fala diferente da nossa, mas que pode estar falando com a maior sabedoria do mundo, né? Por quê? Porque a estrutura é diferente. Então, quando a gente está buscando, né, inovação, principalmente para a saúde, é muito importante que a gente saiba, entenda a tipicidade, antes de entender aquilo que está patológico. Senão a gente corre o risco de patologizar situações que são de vida, como, por exemplo, não ter acesso à educação, né? Então, foi um percurso longo de pesquisa até a gente poder tentar fazer produto com isso, né? E, Natália, em relação ao que tu falou, quando a gente pensa em neurociência, normalmente a gente pensa em cientistas, laboratório, analisando neurônios, e tu falou que no início era isso que tu fazia, né? Que tu ia bastante em laboratório, tudo isso. Sim. Mas, na verdade, a neurociência, assim como tu demonstrou pra gente nessa tua fala, é que ela é muito mais ampla. E a tua abordagem na ciência computacional e na inteligência artificial, ela nos mostra tudo isso. E eu queria muito que tu pudesse contar um pouquinho mais pra gente sobre a tua startup Mobile Brain, sobre o que ela propõe e como que a tecnologia orienta o teu trabalho dentro da psiquiatria e da neurociência. Perfeito. Então, as neurociências, né, elas têm como função estudar o funcionamento do cérebro, né? Mas o cérebro, ele faz muita coisa, gente. Né? Se a gente for olhar para o objeto cérebro, né, e olhar para a anatomia dele, a fisiologia dele, a histologia dele, tem todos os recursos de laboratório, né? De eletrofisiologia para ver como dispara a eletricidade, se não dispara e tal. Então, isso tudo são formas, a gente vê muitas vezes em modelos animais o que acontece, mas confesso para vocês que eu nunca consegui trabalhar com modelo animal, porque me dá muita dó, gente, muita dó. Sempre fui essa pessoa e sempre fui muito a pessoa de estar ali com humanos, né? Então, o meu interesse, e isso vai muito de perfil, né? E quando você está fazendo uma iniciação científica legal, você tem a oportunidade de passear por vários laboratórios e ver onde que você se encaixa mais. E isso foi uma sorte que eu tive na UFRN, na época, ela estava crescendo muito, o time de pesquisadores, né, com diferentes propostas de laboratório, então eu pude olhar, né, e pude me identificar com o perfil de uma pesquisadora que queria muito mais fazer uma ciência aplicada. Ciência aplicada é aquilo que você faz descobertas que você pode aplicar mais diretamente para a sociedade. Né? Diferente, por exemplo, da ciência básica, que vai entender mais a fundo os mecanismos, né? É mais guiada pela curiosidade, enquanto que ciência aplicada é mais guiada pela necessidade de aplicação daquela solução. Então, eu me percebia muito nesse lugar, né? Mas curiosa, né? Mas ao mesmo tempo querendo aplicar isso diretamente como conceitos que possam melhorar a forma da gente lidar com os nossos problemas. Isso sempre me movimentou. Então, as neurociências, elas têm um campo que é de entender comportamento humano, né? E como que isso tem uma função, né, dentro desse funcionamento do cérebro. Então, tem toda uma área que você olha para comportamento como esse output do cérebro, e daí tem modelos e mais modelos que bebem da fonte, principalmente da psicologia e de outras áreas do saber, que olham para
comportamento das pessoas, né? O que faz com que as pessoas tomem um determinado viés ou outro, etc. Então, eu me apaixonei por essa área de linguagem, né? Como eu contei para vocês, e tive a sorte de entender, né? De estar perto de um grupo numa época que o Brasil estava tendo algum dinheiro para a ciência, mas poder fazer um uso de uma tecnologia que é muito barata se comparada às tecnologias que a gente precisava usar na época, como por exemplo, eu sou da época que todo mundo fazia ressonância magnética funcional, né? Então você fazer um experimento com ressonância magnética é caríssimo, e daí eu tinha um monte de pergunta para ser feita. E a sorte foi poder fazer o uso de um instrumento muito mais barato, que na época era um MP3zinho, né? Hoje em dia dá para fazer essa ciência toda que eu fiz usando um telefone, né? Um smartphone usando um gravador. Então a única coisa que eu precisava de equipamento na época era um gravador para gravar as narrativas e entender mais a fundo essa linguagem. E foi onde, né, vem aquela historinha que eu contei para vocês, que a gente saiu de entender o que era um traço mais patológico que aparecia ali naquela fala, para entender que isso eram aspectos que estavam se desenvolvendo na linguagem de uma criança, e olhar para a educação também, a importância da educação formal, contato com a linguagem escrita, contato com a leitura, para esse desenvolvimento. Quando essas coisas começaram a se replicar, então na ciência você tem um processo que você faz uma descoberta, você escreve para as revistas, é revisado por pares, e isso vai dando uma replicação no campo. Então o primeiro artigo é de 2012, e na época já chamou a atenção de outros pesquisadores, eu já comecei a ter minha rede internacional, principalmente o professor Lenan Palaniappa, que hoje está na McGill, e a professora Cheryl Corcoran, que hoje está em Mount Sinai, em Nova York. Então a gente já começou a trocar na época. E a angústia que me ficava era essa: quando que isso vai chegar na mão das pessoas? Quando que isso chega, né, para fazer a diferença ali, né? Eu via que era algo que a gente poderia transformar numa aplicação digital e que poderia estar como, por exemplo, um exame complementar no consultório de um profissional de saúde, né, de saúde mental, para auxiliar ali a fazer um entendimento de como é que estava aquela fala. Independente se você quer fechar ou não quer fechar um diagnóstico, é um instrumento que você pode utilizar para saber, poxa, essa pessoa está se comunicando bem. Eu sei que, por exemplo, hoje em dia, sabemos que sintomas de depressão podem impactar muito a qualidade de vida de uma pessoa e principalmente suas relações. Como é que ela está se comunicando? Tem vários marcadores da linguagem, como, por exemplo, o aumento do uso do pronome eu, o que conversa diretamente com a psicopatologia de você estar se sentindo muito autocentrado, né? E os estados depressivos, e tem várias culturas que falam sobre isso, né? Tem ouvindo, eu gosto muito de meditação, eu ouvindo um guru falar num curso de meditação, uma pessoa indiana de um outro padrão de referência, ele falava assim: eu não tenho a receita de como sair da depressão, mas eu tenho a receita de como entrar na depressão. É só você falar eu, mim, e começou a falar os pronomes em primeira pessoa do singular. E eu olhei assim, gente, é o artigo, né, que a gente estava escrevendo na época. E isso é onde a gente percebe que você poder medir esses aspectos na fala de uma pessoa pode ajudar também você a trabalhar com ela de uma maneira mais consciente, como que ela pode escolher outras formas de lidar com seus próprios pensamentos, com suas próprias referências internas e tomar mais as rédeas da situação. Então, é esse o ponto em que a gente começou a pensar em como traduzir todos esses achados em produtos. E para isso é onde nasce a iniciativa da Mobile Brain, né? Então a Mobile Brain, ela nasceu primeiro incubada dentro de uma outra startup que era a Motrix Technology,
dentro do ambiente Square. A Square é um ecossistema que tem como premissa investir em startups que resolvam problemas pontuais da educação, entendendo que startups podem ter desenvolvimentos tecnológicos muito mais ágeis do que uma grande empresa que tem um departamento só de P&D. Então, eu tive essa oportunidade, já estava fazendo cursos, tentando levantar uma startup, não conseguia fechar um modelo. E tem sido uma experiência muito rica, porque é um universo totalmente diferente do que a gente é treinado na universidade como acadêmico, né? Na academia, a gente encerra, né, esse diálogo com muita preciosidade, a gente vai ali no detalhe da estatística, no detalhe da qualidade do dado, da coleta, da interpretação, mas a gente pensa muito pouco sobre como que aquilo pode chegar na sociedade. Como se comunicar com a sociedade para que as pessoas que não são da academia, mas são leigas naquilo, possam entender o que foi descoberto, o que foi achado, como se usar isso e como movimentar a economia a partir daí, né? Inovação talvez era para ser tratado como uma das joias da coroa de um país. Né? E o que a gente percebe é que muitas vezes a ciência acaba sendo o último recurso a ser olhado e muitas vezes não se percebe que a ciência não é só gasto de dinheiro. Você pode consumir muito dinheiro fazendo pesquisa, mas se você tem um setor de inovação, você faz produto com isso, você fecha esse ciclo e você começa a movimentar a economia no sentido de promover ainda mais recursos para continuar fazendo ciência. Então, essa foi a ideia da Mobile Brain. A gente entendeu que, para fazer a tradução disso para produtos, a gente precisava conversar com diferentes setores da sociedade, como educação, como saúde, para entender onde que a gente poderia se encaixar como um potencial produto que vai ajudar as pessoas, que vai resolver algum problema nesses setores, e trazer isso como um produto traduzindo todos esses achados de uma forma que as pessoas possam aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Então, para a educação, a gente gerou, né, índices que parecem com uma visão do pediatra que acompanha o crescimento de uma criança. Né? Então, um pediatra, ele olha para uma criança e vê, né, mede peso e altura e vê se ela está crescendo de acordo com a sua idade, né? E daí ele consegue prever de uma maneira mais precisa se aquela criança, por exemplo, vai precisar de um tratamento endocrinológico para estimular esse crescimento, se ela está sendo bem nutrida ou mal nutrida. Ele pode ter alguns insights ali com uma medida muito simples, que é peso e altura. A mesma coisa a gente fez, inspirado nisso, uma curva normativa em que a gente tem falas de milhares de crianças em diferentes pontos de escolaridade, de uma forma que a gente vê se, quando elas contam a história, se aquela fala dela está de acordo com o esperado para aquela faixa escolar. Então, eu tenho uma criança que está matriculada no 3º ano do Fundamental 1, e ela conta uma historinha lá, ela vê uma imagem e conta uma historinha. São 3 imagens, né, o nosso protocolo validado, ele é bem simples, 5 minutinhos, ela olha uma imagem, conta uma história, olha outra imagem, conta uma história, olha a terceira, conta uma história. E aí a gente quantifica esses parâmetros, tanto de forma quanto do conteúdo da linguagem, e vê se está dentro do esperado para aquela escolaridade. E a gente consegue fazer uma diferenciação de processos que parecem ser mais a nível pedagógico, de processos que parecem ser mais a nível de bem-estar mental, como uma medida de bem-estar. Essa criança está desenvolvendo suas habilidades de comunicação como seria esperado para aquela faixa escolar. A gente tem esse mesmo produto também para corporações, para empresas inteiras, para que a gente veja assim, se aquele colaborador, se aquele trabalhador, ele de uma certa maneira está conseguindo se comunicar de acordo com o que é esperado para a escolaridade dele, ou se ele está apresentando aqui algum risco de sofrimento mental, e isso já está ali transparente na fala. Isso é super importante, por exemplo, no contexto
da nossa atual legislação, da NR1, em que os empregadores têm essa obrigação de cuidar dos ambientes, né, para que os ambientes nos seus locais de trabalho sejam ambientes não adoecedores, pelo menos, né, que não adoeçam o trabalhador em termos de saúde mental. E aqui, quando a gente está falando de saúde mental, a gente tem que ampliar essa noção de ambiente, não apenas para o ambiente físico, mas para o ambiente virtual, onde você tem relacionamentos. E aqui é fundamental aspectos da comunicação, né? Uma pessoa que se comunica bem, ela vai conseguir promover saúde mental, contribuir para que aquele ambiente seja acolhedor, né? Uma pessoa que tem habilidades sociais para isso. Enquanto que uma pessoa que não tem habilidades sociais para isso, né, pode ser um desastre, né, em termos de comunicação, e isso gerar uma série de problemas, né, para os times, por exemplo. Então, a ideia é usar dessa tecnologia de forma que a gente consiga identificar ambientes mais ou menos acolhedores, né, e propor práticas de prevenção e promoção de saúde mental em ambientes de trabalho também. E agora, né, mais recentemente, a gente está concluindo, a gente ainda não lançou, mas vamos lançar esse ano, um produto que é para profissionais, né, de saúde como um todo, né? Mesmo um profissional não especialista em saúde mental, ele poder fazer esse protocolo, né, um protocolo de 5 minutos a partir do seu celular, do seu tablet, e ter ali um acesso a um relatório que seria como se fosse um hemograma da fala, né, que vai dando vários parâmetros de como que essa fala está apontando, inclusive, para riscos de ter ali sinais de ansiedade, de depressão ou mesmo de psicose, né, naquela fala. Então, a mobile é onde a gente tenta fazer essa tradução daquilo que são achados de pesquisa que fizeram todo esse caminho de validação, de replicação, para trazer para o chão da escola, para trazer para a clínica, né? E principalmente, assim, eu estou super feliz, a gente foi habilitado para trabalhar no laboratório InovaSUS, né, do Ministério da Saúde, e uma dos sonhos, assim, eu vou dizer que eu zerei a vida quando a gente estiver, né, no SUS e poder principalmente impactar, né, uma dor que eu acho que é dor minha desde que eu sou estudante ali de medicina, e que via que a gente podia fazer muito melhor, né? A boa parte desse sofrimento mental que a gente está vendo explodir, a gente está tendo uma epidemia mundial mesmo, aumentando muito o número de casos, principalmente na infância e adolescência, que é um dado muito triste, porque tende a cronificar, né? Então tende a dar um dado ainda mais de cuidado para a gente olhar para as futuras gerações. Mas isso vai bater na mão de quem? Isso vai bater na mão do médico de família, do agente comunitário que está ali vendo a tiazinha que não consegue se levantar da cama, que está vendo que tem aquele rapaz que não consegue mais sair de casa para ir trabalhar porque foi assaltado e está com um TET, né, um transtorno de estresse pós-traumático, porque está vendo ali que tem uma pessoa que está se isolando com sinais, né, de desorganização mental, que pode ser uma psicose. Mas onde que essas pessoas podem ser acolhidas? A premissa é que elas sejam primariamente acolhidas pela UBS, pela Unidade Básica de Saúde. Mas o médico, ele muitas vezes se sente muito desamparado. Tem 20 minutos para atender uma pessoa e não é um especialista naquilo. Então, a gente tem, né, uma premissa dentro da Mobile Brain forte de trazer o melhor que a gente puder para dar mais acesso a essa população e dar mais informação, dar mais capacitação para esses profissionais, para que possa ser feito pelo menos um primeiro acolhimento, uma primeira tomada de decisão de cuidados, né, terapêutica, e principalmente planejar ações nos territórios de promoção e prevenção de saúde mental. Muito interessante isso que você falou, de inclusive o seu sonho, né, de tentar incorporar essa tecnologia que você desenvolveu dentro do SUS, porque aqui no Brasil, né, a gente é o país mais ansioso do mundo, se eu não me engano, e está, acho que, entre o quarto ali de pessoas mais estressadas. E, querendo ou não, né, isso afeta a maior parte da população que, às vezes, não consegue pagar por um serviço de saúde particular, né? Exatamente. Não vai dar conta, Ana Luísa. Assim, a gente está vendo, né, um cenário epidemiológico que tá se aprofundando, está crescendo a olhos vistos, assim.
Quando eu me formei, a gente tinha uma estatística muito fixa, que a gente tinha em torno de 10% só da população de adolescentes passando por algum tipo de desordem mental. Hoje em dia, essa cifra está quebrando a barreira de 1/3, quebrando 30%. A gente já tem algumas coortes saindo, principalmente com recorte de gênero, saindo com mais de 50% da população. E a população das meninas tem sofrido mais, né? E começar a ter desordens cada vez mais cedo. Pico de idade costumava ser 24 anos, gente. Hoje em dia está em 14. Se você começa uma desordem aos 14 anos, é muito tempo de vida que você passa com muita dificuldade de concluir a escola, de começar seus primeiros relacionamentos, de ter qualidade ali nas suas interações, poder sonhar, poder esperançar. Porque o final das contas, assim, o que a gente precisa raciocinar aqui é que a gente precisa devolver a esperança para as pessoas. Quando a gente está convivendo com 1/3 dentro de uma sala de aula que está sem perspectiva de futuro, é muito difícil você manter a sua perspectiva de futuro, né? Haja princesa pop dos trolls, né? Para ficar lá arrotando arco-íris na frente de um monte de gente que não está conseguindo esperançar, né? Então, qual é a premissa que a gente percebe aqui? É que a gente está chegando num ponto, e isso também está afetando os adultos, né? A gente está chegando num ponto em que a gente precisa cuidar dos ambientes, tá? A gente precisa ter ações de saúde coletiva e não tratar mais saúde mental como uma questão individual da Mariazinha ou do Joãozinho. Por quê? Porque, gente, de 2010 para cá isso está acontecendo, não é porque a biologia, a expressão genética das pessoas mudou. Isso está acontecendo porque a gente está passando por uma mudança social muito profunda e principalmente na forma como a gente se relaciona uns com os outros, na precarização do mercado de trabalho, em todas as mudanças climáticas que a gente está sentindo, daqui a poucos anos mesmo, assim, eu estou falando de coisa de talvez uma década para frente, a gente vai começar a viver ondas de calor, né? Temperaturas de mais de 50 graus. Será que a gente está preparado para isso? Né? Como que será que vai ser conviver, né, num ambiente que aquece e que as pessoas não têm segurança no mercado de trabalho e que a gente não consegue mais entender e se relacionar ali diretamente aqui, né? Queria estar na presença de vocês, né? Eu não estou vendo os bracinhos da Ana Luísa, que está mais embaixo, né? Eu não consigo ver direito a postura da Júlia. Isso para mim me faz falta. Queria tocar, né? Dar a mão, né? Por quê? Porque a gente é humano, né? A gente não foi feito para estar só nessa interação. A gente se conhece com tantas informações. O que uma postura que é mais assim ou mais assim vai te falar? Muita coisa, né? Mas a gente tem visto uma geração que está iniciando a sua socialização muitas vezes sem ter contato presencial com ninguém. E está chamando de amigo, muitas vezes, uma pessoa que só troca mensagem por WhatsApp. E na verdade, muitas vezes ainda nem viu o rosto direito. A gente está tendo experiências de encontrar parceiros romântico-afetivos a partir de aplicativos que são filtros, são avatares, né? Conhecer as pessoas através do Instagram. Tem coisa mais ingênua, gente, conhecer alguém através do Instagram. Aquilo ali é fake, é todo mundo fazendo seu melhor fake, entende? Né? Então, isso tudo está mudando a experiência da gente se relacionar. E isso já está tendo um impacto na nossa saúde mental, porque a gente precisa se relacionar. E a gente precisa de relações de verdade, a gente precisa sentir confiança, intimidade, né? Saber que conhece o outro de fato, se sentir que as pessoas te conhecem de fato. Então, para isso, a gente tem que pensar em como que a gente contém esses fenômenos, né? E principalmente olhar para índices, né, de desenvolvimento humano que tem tudo a ver com a nossa economia. A gente precisa botar o dedo na ferida. Talvez a gente tenha que pensar políticas públicas mesmo que sejam sérias, né, para cuidar da saúde mental das pessoas é garantir uma moradia básica e digna, né? Cuidar da saúde mental das pessoas é garantir segurança para esse menino ir para a escola,
né? É o básico, é o mínimo, é garantir que a pessoa não passe fome, que tenha pelo menos ali 2, 3 refeições nutritivas durante o dia. Então, pensar em saúde mental é pensar fatores sociais. Se a gente está olhando para termos de prevenção e promoção de saúde mental, a gente precisa pensar que nem se fosse uma epidemia, mas a gente pensou na epidemia do Covid. Então, como analogia, né, o que a gente viveu na crise do Covid, né, o que ajudou a gente ali não foi comprar mais respiradores, não foi esperar as pessoas adoecerem, terem casos graves para poder lidar com os casos graves, foi prevenir que mais pessoas se contaminassem. Por quê? Porque a gente já estava chegando a níveis muito alastrantes de número de casos. O mesmo raciocínio a gente deveria adotar aqui, reconhecendo que quando a gente está falando de saúde mental, talvez a gente possa adotar uma premissa de que saúde mental é socialmente contagiosa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes na convivência com muitas pessoas que estão passando por uma situação de sofrimento e não estão sabendo lidar com isso, a vida de quem está ali por perto e que tem ainda seus recursos pode se tornar muito difícil pela comunicação e interação com essa pessoa. Então, alguns dos mecanismos, né, principalmente, por exemplo, se a gente for pensar numa comunidade em que algumas pessoas, homens e mulheres, começam a adoecer mais, algumas começam a mostrar mais sinais de agressividade, e isso pode aumentar traços de violência urbana, e isso pode aumentar o número de casos de violência urbana naquela comunidade de uma maneira aguda, e isso vai começar a gerar uma série de repercussões em quem está no entorno. Como então que a gente vai adotar ações que possam reduzir esse número de casos? Fazendo prevenção e promoção de saúde mental. E aqui um dos recursos que está à mão é justamente identificar quais são esses fatores que são muitas vezes particulares para cada um desses territórios, para cada um desses cenários, mas trabalhar principalmente aspectos da comunicação entre as pessoas, das relações entre as pessoas, para que esses ambientes, né, principalmente os ambientes coletivos, se tornem ambientes mais acolhedores do que adoecedores. Hoje em dia as escolas têm sido um lugar, muitas vezes, em que um educador, uma pessoa adulta, muitas vezes cheia de recursos e habilidades sociais, depois de um dia de trabalho sai esgotado. É muito comum a gente estar, hoje em dia, dando atestado para afastamento de professores, de profissionais que muitas vezes são super motivados, pessoas que estão tentando muito a fundo, mas justamente pela sua sensibilidade e empatia não estão dando conta de lidar com um ambiente que está muito adoecido, né? Então, a ideia é trabalhar com vários recursos que a gente pode desenvolver dentro de cada um desses territórios que promova, né, melhor qualidade nessa vivência social, olhando de fato para a saúde social como um recurso que a gente pode adotar aqui de prevenção e promoção para a saúde mental também. Sobre isso que você abordou, né, sobre a importância da gente, né, tentar adotar esses mecanismos para a prevenção e o cuidado mesmo com a saúde mental, querendo ou não, tudo isso passa pela política, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com você, né, para a gente tentar abordar um pouco como que a inteligência artificial ela pode impactar, né, na construção de narrativas políticas, né, porque você já trouxe para a gente como que, às vezes, uma palavrinha, um eu ali no discurso já pode revelar um monte sobre como que aquela pessoa pensa, o que se passa ali no cérebro dela. Então, esse ano, né, o Brasil vai passar por um momento bem decisivo, né, no cenário político, porque a gente vai ter eleições presidenciais, né? Então, acho que seria interessante a gente abordar um pouco sobre isso da inteligência artificial. Quando o assunto é inteligência artificial e quando ele aparece no debate político, muitas pessoas elas têm opiniões realmente fortes, mas nem sempre entendem a complexidade que esse assunto tem. Por isso, para começar, eu queria falar sobre com a tua experiência com tecnologia e mente humana, como que tu explicaria para uma pessoa relativamente leiga e a relação entre esses dois termos, uma pessoa que nunca teve contato com a neurociência ou inteligência artificial, e se realmente existe de fato essa relação e como que ela pode ser explicada pela neurociência. Perfeito. Então, a gente tem uma impressão, né, quando conversa com o Gemini, o ChatGPT, que ele está ali interagindo com a gente, que é igualzinho, né? É só linguagem, gente. É um mimetismo.
mas a gente pode entender que as inteligências artificiais, elas são como se fosse uma nova forma de cognição, né? E eu queria propor até essa forma de pensar também, que eu acho que aprofunda um pouco mais o debate de uma forma que a gente entende que isso vai evoluir. Inteligência artificial veio para ficar, não veio para a gente desistir dela daqui a pouco, certamente não, né? Mas como é que ela funciona? A premissa das inteligências artificiais é que a gente pega um montão de falas, um montão de textos, um montão de fragmentos de linguagem e treina um algoritmo de máquina para entender padrões de relacionamento entre as palavras, de uma maneira que ele possa entender contextos. Então, o significado de uma palavra vai aparecer muitas vezes pelas palavras que ela está mais frequentemente ocorrendo, né? Se eu, por exemplo, a palavra gato tem muito mais chance de ocorrer num texto com a palavra cachorro do que de ocorrer num mesmo texto com a palavra faca, né? Que são universos semânticos diferentes. Então, quando você treina uma inteligência artificial para encontrar esses contextos e encontrar as palavras que se relacionam entre si, ela começa então a reproduzir cada vez mais esses contextos. E quanto mais você for usando na sua interação, mais a tua conta da tua inteligência artificial vai entender o teu próprio contexto, né? Ou seja, é uma cognição que vai ganhar essa inteligência de uma forma probabilística. Ela vai aumentar o seu aprendizado sobre contextos e sobre aquilo que se espera ser respondido a partir da probabilidade daquela resposta ser aceita, né? Então, é incremental, tá? A nossa inteligência humana funciona desse jeito? Um pouco, mas não sempre. A gente não aprende só por contexto e de uma forma associativa. Claro que esse aprendizado acontece também. As inteligências artificiais, elas são inspiradas muito, né, na nossa forma de adquirir vocabulário, por exemplo, né, a forma como uma criança adquire vocabulário de uma maneira estatística, né, imersa num ambiente de pessoas falantes, né, mas não é só assim que a gente aprende. Como humanos, a gente tem um valor que é inestimável para o nosso aprendizado, que é emoção. Se você tem um aspecto emocional, por exemplo, muito forte associado com uma determinada vivência, você só precisa muitas vezes da exposição uma única vez que você nunca mais vai esquecer aquele contexto. Aquilo pode estar bem raro na tua lista de probabilidades, mas tu nunca mais vai se esquecer, porque você se emocionou com aquilo, né? Isso tem tudo a ver, por exemplo, com trauma. Não precisa você ser assaltado várias vezes na esquina da tua casa para você lembrar que a esquina da tua casa é perigosa. Basta uma vez, né? Uma vez você ter tido medo de ter sido assaltado perto da tua casa que tu vai andar, né, se protegendo. Vai olhar para o contexto e vai lembrar, né? Vai aprender que aquele contexto é perigoso, né? Então, por que que a gente evoluiu assim? Porque nós somos seres muito sociais. E a emoção é como se fosse um sinalizador, que nem a dor, né? Dor, quando o nosso membro dói, é uma sinalização do nosso corpo para a gente cuidar daquele membro, se proteger. É desagradável, é horrível, mas graças a Deus que a gente tem dor. É um sinalizador. As emoções também. Tem emoções maravilhosas que ninguém acha ruim de ter, mas tem emoções que são preciosas e extremamente desagradáveis. Mas elas são muito importantes, né? A tristeza, ela está te falando, muitas vezes, questões que você precisa olhar com mais cuidado, né? E questões que são importantes no teu dia a dia. A raiva está sinalizando muito fortemente que teus limites já foram embora, né? Que você precisa agir ali de uma maneira muito rápida, né? A vergonha está mostrando alguma coisa que você não quer expor, né? Então, todos esses sentimentos, eles vão ensinando para a gente essa experiência, essa cognição que tem sempre um referencial. O referencial da inteligência artificial é um treinamento de linguagens. Ele está encerrado dentro daquele contexto ali no qual ele está sendo alimentado. Aí aqui é que fica o X da questão. Dependendo do contexto que uma inteligência artificial foi alimentada,
ela vai pensar com uma mentalidade que tem referenciais mais ou menos enviesados, né? E a gente vê que os líderes nesse desenvolvimento tecnológico são países que têm uma agenda política muito clara, né? Então, é de se imaginar que um país que tem uma agenda política clara, que não regulamenta como que estão sendo feitas, quais são os padrões de compreensão do que é essa cognição, que está gerando linguagem, porque as inteligências artificiais já estão sendo consideradas como se fossem detentores da verdade. Porque, enfim, tem mais coisa lá do que no Google, né? Então, as pessoas, em linhas gerais, acreditam fielmente naquilo que está sendo dado como se fosse a premissa correta. Para uma questão técnica, isso funciona, principalmente aquelas que são treinadas especificamente para isso, com certeza, funcionam muito bem. Mas para questões que tenham um envolvimento de um raciocínio, de uma interpretação do padrão cultural que está por trás daquele raciocínio, que está por trás daquela linha de pensamento, importa muito quais são os referenciais teóricos que estão alimentando ali aquela forma de pensar. E isso pode, sim, influenciar do mesmo jeito que redes sociais, né, influenciam a criação de bolhas, né, as inteligências artificiais também da mesma forma, né. Essas bolhas, elas acontecem muito por fenômenos como identificação, que a gente é ávido por isso, a gente gosta de estar com pessoas que são nossos semelhantes, né, que pensam parecido com a gente, que se comportam parecido com a gente. E a gente tem um outro fenômeno que é o viés de confirmação. A gente tende a perceber com muita saliência aquilo que a gente já tem uma expectativa de perceber no mundo. Então, se eu já tenho certas convicções políticas muito arraigadas e uma certa premissa e valores e formas de olhar para o mundo, eu vou tender a buscar naquilo que é novo, num novo conteúdo, numa nova notícia, aquilo que confirma o que eu já penso do mundo. Confrontar por ideias diferentes é algo que, cognitivamente falando, é muito elaborado, né? A gente precisa de muito pré-frontal para isso, né? A gente costuma brincar, né? O sistema límbico é um sistema bastante primitivo, né? E conservado evolutivamente em várias espécies de animais. Ele percebe a emoção e reage, percebe e reage, percebe e reage. A gente nasce com esse programa inato, desde bebezinho a gente consegue ele. A gente passa aí uns 25 anos amadurecendo e vivendo e criando repertório de comportamento e se expondo para amadurecer a nossa forma de pensar e de conter, né, elaborar e criar novas respostas para aquilo que nos emociona no mundo, para aquilo que a gente está aprendendo com emoção no mundo. Mas a gente precisa muitas vezes inibir aquele comportamento inato para poder gerar uma reação mais adequada. É aquela raiva que dá, sabe, quando você escuta uma fala extremamente atravessada e você precisa conter e pensar, não, é minha tia querida, ela limpou minha bunda quando eu era bebê, calma, eu não vou dar essa resposta para ela, eu vou dar um abraço nela e vou explicar para ela que as coisas podem ser pensadas de uma maneira diferente. Como que eu faço isso? Muitas vezes a partir dessa modulação do nosso córtex pré-frontal, que vai permitir com que a gente acesse essa informação, mas acesse também memórias e outras formas de lidar com aquilo que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida. Não é todo mundo que consegue acessar isso. E isso, principalmente, com o sofrimento mental, a gente vai perdendo a ligação entre essas estruturas. Esse é um ponto super importante para a gente conversar esse ano, até porque a gente está vivendo um momento de muita polarização no Brasil, né? Então, as pessoas elas têm trazido essa pauta de discurso de uma forma muito emocional. E isso acaba muitas vezes fechando o diálogo entre as pessoas, né? É contraproducente muitas vezes. Então, um diálogo não é a troca entre dois monólogos. O que a gente tem visto muitas vezes hoje é uma pessoa falando um monólogo aqui e a outra pessoa falando um monólogo aqui, que muitas vezes nem interagem um com o outro, né? Porque ninguém quer ceder.
a comunicação, ela sempre precisa partir de um princípio da escuta. E isso está na base da nossa democracia. Aquilo que é democrático é aquilo que você entende que o outro pode expressar uma opinião dele, mas que há uma escuta por trás e que há um debate daquelas ideias. E que a partir do debate a gente consegue fazer uma tomada de decisão para o que a gente acredita ser o melhor caminho a ser tomado. Hoje em dia as pessoas têm esquecido do debate, têm olhado, até as próprias pessoas que estão indo debater, têm usado apenas do artifício da emoção. Por quê? Porque aí é neurociência pura, gente. Né? Aqueles cortes que muitos políticos fazem, que pegam falas fortes, não sei o que, aquilo ali é para quê? Para engajar o teu límbico e tirar o teu pré-frontal da frente, né, para fazer você ficar com raiva e você querer acessar o teu sistema mais primitivo de resposta ali para lidar com aquela situação. Então são muitas vezes pautas bastante polêmicas, pautas bastante emotivas, pautas que surgem, né, insurgem nas pessoas sentimentos de muita intensidade. Isso não é à toa. Isso é uma forma mesmo de manipular a emoção das pessoas e atrair atenção, atrair seguidores, né? Não pelo que ele está falando, mas pela forma como ele está falando. As pessoas acabam se apaixonando pelas figuras, né? Por uma identificação com uma ou outra fala e ficam confirmando isso a partir de um sistema de valores. Você só está na sua bolha, amigo. E é isso que os algoritmos fazem, eles unem as pessoas e conteúdos para mostrar apenas aquilo ali que está filtrado na sua bolha. Isso é redes sociais, nem precisa falar de inteligência artificial. Com a inteligência artificial você ganha só mais um passo para isso, um grande passo para isso, que é ter uma sensação de que você está falando com algo que é muito superior, uma cognição que entende muito mais do que a gente, e que vai dar lá como se fosse uma opinião muito fechada sobre um determinado assunto. Então, de fato, me preocupa muito porque os detentores, principalmente dessa corrida tecnológica, não me parecem ser pessoas muito democráticas, infelizmente. Eu acho que dá até pra gente associar um pouco de um ciclo vicioso, porque atualmente tá todo mundo usando IA, né, ChatGPT, o Claude. E querendo ou não, essas inteligências artificiais, elas podem acabar fazendo com que o pensamento crítico das pessoas se atrofiem, né? Então, às vezes a pessoa liga ali o ChatGPT, pergunta alguma coisa para a inteligência artificial e não para, né, para pensar, para analisar o que aquela informação, né, de fato deu para ela. E em tempos de eleições, principalmente, isso, né, acho que é preocupante, porque querendo ou não, as pessoas atualmente utilizando a inteligência artificial, né, acho que atrofia um pouco essa parte do pensamento crítico, e aí quando entram em contato com alguma informação, às vezes nas redes sociais, acabam não pensando muito sobre isso. Então, queria entender um pouquinho sobre se você acha que a inteligência artificial, a longo prazo, como que ela pode continuar moldando o cérebro e fazer com que as pessoas acreditem de forma mais fácil em discursos políticos, sem questionar, e até mesmo nas fake news, né, que estão cada vez mais crescentes, né, na atualidade. Com certeza. Não, quando a gente pensa, essa pergunta é extremamente importante porque é um grande efeito colateral que a gente vê, principalmente quando a gente adota inteligência artificial de uma maneira errada, equivocada, que faz com que a gente atrofie a nossa capacidade de reflexão. Quando o nosso cérebro, ele trabalha por estímulo e repetição. Então, quanto mais a gente se coloca em desafio para fazer uma leitura que tem um determinado ponto e discute num determinado viés, aí faz uma leitura do mesmo assunto, mas por um outro viés, e tenta fazer um sumário e pensar a sua própria ideia sobre aquilo, o seu próprio viés, você está fazendo um trabalho de alta ordem, de raciocínio, de lidar com, juntar uma informação, conjuntar com outra, e isso não é fácil de desenvolver, e isso a gente perde se a gente não está treinando isso, a gente não está atualizado, se a gente não está ali lendo, discutindo, ouvindo diferentes perspectivas, escutando de fato, rebatendo de fato, debatendo de fato, né?
Então, o que tem acontecido hoje é que as pessoas têm deliberadamente transferido para a inteligência artificial a parte difícil do trabalho, que é a parte que precisa ser treinada sempre. As pessoas não estão querendo mais raciocinar e pensar na sua opinião, elas querem reproduzir uma opinião que seja percebida como fidedigna. Então vão lá na inteligência artificial, que está bem mais fácil de sumarizar, e sumariza para mim, lê isso, isso e aquilo, faz um sumário para mim, e essa é a minha opinião, né? E isso acaba por viciar a tua forma de pensar, primeiro, naquela tecnologia, que, como eu expliquei para vocês, pode ser bastante falha, tá? E segundo, você acaba perdendo a tua habilidade de olhar para a tua própria opinião, que seria, e novas ideias que poderiam ser produzidas a partir da tua interpretação do teu viés de mundo. Porque você é um indivíduo único. Só você nasceu com o teu código genético e cresceu durante todo esse tempo dentro do ambiente que você passeou por aí, né? Então, só você tem esse repertório único de memórias que vai poder olhar para assunto A mais B e juntar e fazer o teu ser, entendeu? A tua leitura. Mas as pessoas estão perdendo essa habilidade de interpretação, de pensamento, de raciocínio crítico a partir daí. Isso pode se aprofundar muito com o uso das inteligências artificiais. Me preocupa muito quando eu vejo alunos que não estão escrevendo os seus próprios artigos ou não estão escrevendo suas próprias redações, sabe? Porque estão transferindo essa forma de escrever ou a forma de organizar as ideias para uma inteligência artificial. O resultado final vai ficar legal, mas você não vai nunca conseguir fazer isso. E a gente precisa entender que fazer isso não é só para tirar um 10 na prova ou para ter um artigo aceito. Não é isso, gente. É para você conseguir ler melhor o mundo e tomar melhores decisões para você. Para você não ser bobo e ingênuo e decidir errado, não apenas na política, mas no dia a dia. Entender muitas vezes que os teus direitos podem ser subtraídos porque tu não está sabendo ler um contrato de trabalho. Porque tu não está conseguindo valorizar aquilo que você já tem de bom e a pessoa vai te trazer qualquer coisa e você não vai ter como raciocinar pela tua própria mente, pela tua própria cabeça. Então, eu vejo com muita preocupação isso sim, principalmente pela forma como as pessoas usam, né? E essa interação de transferir o que a gente tem de mais caro na nossa habilidade humana, né, de produzir raciocínio, de produzir cultura, de produzir novas ideias para um aprendizado probabilístico. E agora, olhando para os próximos anos, com essas mudanças tecnológicas cada vez mais presentes em como a gente pensa e age em relação à política, tu já conversou com a gente bastante sobre as coisas que te preocupam, que essa capacidade da gente, essa falta da capacidade de senso crítico que a gente vai ter ao longo dos anos, mas eu queria saber se tem mais alguma coisa que te preocupa nessa questão e quais são as tuas esperanças a respeito do uso da tecnologia e da ciência na política. Perfeito. Uma coisa que eu acho bastante preocupante também é entender que as inteligências artificiais, elas ainda, e eu nem sei se um dia isso vai poder ser de fato ultrapassado, elas não têm como entender o que é emocionalidade como uma experiência humana que a gente tem. Assim, se a gente vou até adotar aqui um princípio mais filosófico mesmo. A gente é uma experiência orgânica, a gente já nasce com um vazio profundo, existencial, que vem muitas vezes do medo de morrer mesmo, né? A gente está apodrecendo, esse é o fato, a gente está morrendo desde o dia que a gente nasceu, né? O envelhecimento, ele é uma experiência de seres orgânicos, que é uma experiência de angústia inerente a estar vivo, né? É saber que um dia a gente não vai estar aqui. Essa angústia uma inteligência artificial jamais vai conseguir ter de fato, né, a compreensão do que é isso. O que me preocupa aqui é a troca que a gente faz nesse sentido de buscar uma compreensão empática e emocional com uma inteligência que é probabilística. Ela vai te retornar respostas que
que são muito parecidas com respostas que você está esperando obter, mas ela não está de fato te entendendo. E isso muitas vezes é muito sutil para as pessoas entenderem. Agora, eu vou dar um dado que é ao mesmo tempo uma coisa que me preocupa, mas é uma coisa que me dá esperança também. A maior parte, principalmente das novas gerações, tem preferido buscar inteligências artificiais como aconselhamento terapêutico, como fonte de informação sobre saúde mental, do que procurar uma pessoa de fato, um profissional de verdade. E isso eu acredito seja porque a gente conseguiu superar barreiras tecnológicas gigantescas, mas a gente não conseguiu superar o estigma que a gente tem de saúde mental. E a vergonha que as pessoas têm de se expor e dizer que não estão conseguindo lidar com algum problema. Então, as pessoas elas têm utilizado muito dessa ferramenta e hoje em dia é um dos principais usos, né, principalmente nas faixas etárias menores, né, de busca de ajuda, de aconselhamento terapêutico. Mas por que eu acho que isso tem um fator bom? Porque aqui tem uma oportunidade de acesso a essa população que pode ser uma fonte de se pensar em larga escala para isso, mas fazendo um bom uso de tecnologia para isso. Né? Um bom uso seria, por exemplo, utilizar marcadores que pudessem ser de fato validados, curados e pudessem identificar riscos reais ali de uma maneira mais rápida, mas fazendo isso de forma ética. Como que seria isso? A partir de um contato humano sempre nesse looping. Na hora que você tem a interação apenas de um indivíduo humano em sofrimento com uma máquina, você não tem como garantir que você vai ter uma troca empática de verdade, de fato. Você pode até ter um algoritmo fazendo um fluxograma e dizendo, tomando uma decisão, vá para cá ou vá para lá. Mas você não tem uma escuta empática que muitas vezes é o que aquela pessoa está precisando, é aquela cura ali, né? Mas o que a gente pode usar da tecnologia é dar acesso para que essas pessoas procurem um lugar que elas se sintam seguras, se sintam confiantes para isso e colocar um profissional ou uma pessoa que pode ser treinada para ter essa escuta empática dentro desse looping para que essa pessoa possa ser um acolhimento humano de fato, por exemplo. Né? Então, tem várias vias da gente pensar como que as tecnologias podem ser utilizadas aqui para aproximar pessoas e não para distanciar pessoas, como elas estão acontecendo hoje em dia. Perfeito. É interessante como a gente percebe dentro dessa conversa, né, como que talvez essa parte da emoção e da empatia é o que realmente nos conecta, né, como seres humanos. Por fim, né, dentro desse podcast, a gente gostaria de fazer uma dinâmica de encerramento que se chama curto-circuito. Que é basicamente, a gente faz uma pergunta curta para você e você responde com o que vier na sua cabeça. Um livro, filme, série ou música que tenha mudado a sua forma de pensar. Cara, eu li esse ano Realismo Capitalista, não consegui passar dele ainda, do Mark Fisher. Né? Ele realmente me impactou bastante, assim, de pensar nesse modelo hegemônico neoliberal e como que a gente é capaz de pensar no fim da humanidade nesse planeta, mas não é capaz de pensar no fim do neoliberalismo, né? Impressionante. Sim, isso tem me impactado bastante. Que é uma pergunta que você acha que as pessoas se deveriam fazer mais? Eu consigo escutar, né? Eu consigo escutar quem me ama, eu estou conseguindo escutar com quem eu trabalho. Eu tenho a habilidade de escuta, né? Se eu quero ser escutado, eu preciso entender o que é escutar, né? Também. Uma curiosidade sobre você. Eu tenho um pé torto. Um pezinho tortinho que eu tentei desentortar quando eu era criança, mas ainda hoje ele dá uma entortadinha assim, eu fico andando assim. E qual que é um breve conselho que você daria para a juventude? Leiam livros, né? Quem ler livros e trabalhar na sua imaginação, na sua habilidade de interpretação, de argumentação, de consolidar esse tempo que passa. O livro te pede paciência,
é chato por causa disso. E é exatamente isso que a gente precisa. É paciência. Isso é fonte de saúde mental. É ver o tempo passar de uma forma ecológica e dar esse descanso para o teu cérebro. Ao mesmo tempo que tu vai trabalhar habilidades que vão te diferenciar, sem dúvida, nas próximas gerações. Quem aprender a ler de fato nessa geração vai dar saltos de qualidade lá na frente. Tenho a menor dúvida. Eu acho que não tinha jeito melhor de terminar esse podcast do que ouvindo esse conselho. E a gente agradece demais pela tua participação e, sem dúvida, hoje a gente vai sair desse episódio sabendo muito mais sobre neurociência, política, tecnologia e até mesmo sobre filosofia. Então, a gente agradece muito pela tua participação. Foi maravilhoso e eu adorei saber mais as tuas ideias. Com certeza vou ler o livro que tu indicou também. Tá. E é isso, muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada e sucesso com o projeto que tá muito legal. Parabéns. Muito obrigada, Natália. Chegamos ao fim do primeiro podcast do Minds Behind Policies e te esperamos no próximo. Contamos com as suas 5 estrelinhas por aqui e seu follow nas nossas redes sociais, que é @MindsBehindPolicies, nas plataformas de áudio e no Instagram também. Esse episódio foi roteirizado pela Maria Fernanda Ferreira e Débora Vitória dos Santos, acompanhamento técnico de Débora Vitória e apresentação de Ana Luísa Neves e Júlia Rampelotto.